Deus diz: filho querido, esta é a única coisa que te peço hoje. Por favor, escute logo. Você já parou para pensar que às vezes a única coisa que Deus quer de você é a sua atenção? Não o seu desempenho, não sua performance perfeita, nem mesmo grandes sacrifícios. Apenas que você pare e escute. Quantas vezes a gente corre atrás de tudo: dinheiro, aprovação, sucesso, e se esquece de ouvir aquela voz mansa que sussurra no fundo da alma. A voz que não grita, mas transforma. A voz que consola, restaura e reacende a esperança. Hoje, essa voz te chama. E não é à toa que você caiu neste vídeo. Não, isso não é coincidência. É um chamado. É o próprio Deus olhando para você com olhos cheios de misericórdia, dizendo: filho querido, esta é a única coisa que te peço hoje. Por favor, escute. E eu te garanto, se você ficar até o final deste vídeo, algo vai mudar dentro de você. Não porque eu estou dizendo, mas porque a presença de Deus está aqui. Porque o amor de Deus é real. Porque Ele tem algo específico para te entregar. E pode ser justamente aquilo que o seu coração mais tem clamado em silêncio. Prepare-se. Esse não é mais um vídeo motivacional. É um reencontro. Uma conversa íntima entre você e aquele que te criou. Vamos falar sobre fé, redenção, libertação, cura espiritual e recomeço. E se você sente que precisa de direção, esse pode ser o ponto de virada. Antes da gente continuar, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus quer entregar para você e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser o canal de bênção que Deus vai usar para tocar outra vida. Agora, anota aí a frase mais forte deste vídeo e escreve nos comentários como um compromisso de fé: hoje eu escuto a voz de Deus e escolho confiar. Repita ela com o coração aberto. Escreva nos comentários. Deixe essa frase ser a sua declaração de rendição e confiança. Vamos começar? Existe um amor que não se explica com palavras humanas. Um amor que não depende do que você faz, nem do que você deixou de fazer. Esse amor não vem com condições, não exige perfeição e não te abandona quando você falha. Esse amor tem nome, e esse nome é Deus. Sim, o amor de Deus é real, incondicional e constante. Não muda com o tempo, não enfraquece com os erros e não se distancia com os pecados. É o único amor que permanece mesmo quando todos os outros desistem. Sabe aquele dia em que tudo parece estar contra você? Quando o mundo te julga, te aponta e até você mesmo já perdeu as forças para acreditar que há algo bom em sua história? É nesse exato momento que a presença de Deus se manifesta de forma mais intensa. Porque Ele não é como os homens. Ele não se aproxima apenas quando está tudo bem. Ele chega justamente quando o caos parece querer te engolir. Ele entra no meio da bagunça, da dor, da solidão e diz: filho, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisa merecer o amor divino, que precisa ser bom o suficiente para ser aceito. Mas essa não é a verdade do Evangelho. A verdade é que o amor de Deus não se compra, não se negocia, não se perde. Ele simplesmente é. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Ele te conhece por inteiro. As partes bonitas e as que você esconde até de si mesmo. E ainda assim, escolheu permanecer. Isso não é incrível? Isso é graça. É por isso que mesmo quando você se sente vazio, Ele está ali. Quando você ora e acha que ninguém está ouvindo, Ele está ouvindo. Quando você não entende os caminhos, Ele continua te guiando. A misericórdia de Deus te cobre todas as manhãs. É como um cobertor invisível que te aquece mesmo nos dias mais gelados da alma. É como aquele abraço que você não sabia que precisava, mas que muda tudo dentro de você. E o mais maravilhoso é que esse amor tem poder de cura espiritual. Ele alcança as feridas que ninguém vê. Ele restaura o que foi quebrado por palavras duras, por rejeições,
por ausências. Ele não te julga pelo que você se tornou por causa da dor. Ele apenas te convida a voltar para casa, voltar para Ele. E quando você volta, não encontra condenação, encontra colo, encontra paz, encontra redenção. Então, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que sua fé esteja fraca ou sua esperança quase apagada, Deus continua dizendo: eu estou aqui, filho querido. E não importa o que tenha acontecido, meu amor por você continua intacto. E é aí que começa tudo, no reconhecimento desse amor. Porque quando você entende que é amado de forma tão profunda e imutável, tudo dentro de você começa a ser transformado. E é nesse amor que você vai encontrar forças para o próximo passo. Você já parou para pensar em quantas vezes se afastou de Deus, achando que Ele estava decepcionado demais com você? Quantas vezes acreditou que por causa das suas falhas, dos seus pecados, dos seus tropeços, Ele não te queria mais por perto? Pois eu vou te dizer uma verdade, que talvez o mundo tenha tentado apagar da sua memória. Deus não está interessado na sua performance. Ele está interessado no seu coração. Ele sabe que você erra. Ele conhece cada desvio de rota. E mesmo assim, Ele te chama de volta todos os dias. A redenção que Ele oferece não é parcial, não é frágil, nem temporária. É completa, é eterna. E o mais lindo, ela está sempre acessível. Deus não guarda rancor. Ele não joga seus erros na sua cara. Ele não fecha as portas por causa do ontem. Muito pelo contrário. Ele diz: confia em mim. Entrega tua culpa, teu medo, tua vergonha e deixa eu cuidar de você. Isso é a essência do perdão divino. Não é um prêmio por bom comportamento. É uma decisão do céu em te libertar. Mas sabe qual é o problema? A gente aprendeu a confiar mais nas feridas do que nas promessas. Confiamos mais nas nossas limitações do que na fidelidade de Deus. Acreditamos mais nas vozes que nos acusam do que na palavra que nos redime. Só que hoje isso pode mudar, porque o convite continua de pé. Confie, mesmo com medo, mesmo sem entender, mesmo que tudo pareça confuso. Essa confiança em Deus é como um passo no escuro com a certeza de que Ele está segurando sua mão. Não é sobre sentir, é sobre crer. E a fé verdadeira não é ausência de dúvidas, mas uma escolha de continuar mesmo com elas. Deus honra quem confia, mesmo cambaleando. Ele vê cada tentativa, cada oração engasgada, cada lágrima silenciosa. E Ele transforma tudo isso em testemunho. Quer um exemplo prático de como viver essa confiança? Comece falando com Deus todos os dias, do seu jeito. Não precisa de palavras bonitas, basta ser honesto. Diga: Deus, eu não sei como confiar, mas eu quero aprender. Leia o Salmo 51. É um dos textos mais poderosos sobre arrependimento, graça e recomeço. Use ele como oração. Declare com fé. A palavra de Deus tem o poder de restaurar a alma ferida e lembrar você de quem você realmente é. E se você acha que já caiu demais para levantar, ouça isso. Não existe buraco tão fundo que o amor de Deus não alcance. A cruz de Cristo não foi em vão. Ali foi o maior ato de redenção da história. Foi ali que Ele provou de uma vez por todas que a sua salvação não depende de você ser perfeito, mas de você dizer sim. Sim ao recomeço. Sim à cura. Sim ao chamado. Então hoje, tome essa decisão no seu coração. Confiar que Ele ainda tem um plano. Confiar que o perdão de Deus é maior que sua culpa. Confiar que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque enquanto há vida, há graça. E onde há graça, há redenção. E é nesse lugar de confiança que você vai começar a enxergar o poder da palavra viva agindo na sua história. Se tem algo que pode virar sua vida do avesso e colocar tudo no lugar ao mesmo tempo, é a palavra de Deus. Sim, esse livro que muitos deixam fechado na estante ou usam só para decorar a sala tem um poder que você ainda não consegue imaginar. Não é exagero.
A Bíblia não é só um conjunto de páginas com histórias antigas. Ela é viva, atual, cortante como espada, mas também doce como mel. Ela confronta, sim, mas acima de tudo, ela cura, liberta e transforma. Quantas vezes você já se sentiu perdido, como se estivesse andando em círculos, sem saber qual direção tomar? É nesses momentos que a palavra se torna um farol. Através dela, Deus fala diretamente ao seu espírito. E não importa se você nunca leu antes ou se acha que não vai entender. Porque quem revela é o Espírito Santo, e ele sabe exatamente como falar com você. Você só precisa dar o primeiro passo: abrir, ler e crer. Comece com os Salmos se está em dor. Leia Provérbios se precisa de sabedoria. Vá para os Evangelhos se quer conhecer o coração de Jesus. A carta de Tiago é perfeita se você está em fase de provação. E se está cansado demais até para orar, leia Romanos 8. É um capítulo que grita libertação, graça e esperança. Não se trata de decorar versículos. É sobre permitir que as palavras entrem na sua alma e limpem o que está pesado. É sobre receber instrução, consolo e direção. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você alimenta sua mente com promessas celestiais, sua visão muda. Você começa a crer no impossível. Você começa a declarar milagres, mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque a palavra planta em você a semente da confiança. E Deus rega essa semente com a presença dele, até que ela floresça em frutos de paz, discernimento e ação. Muita gente busca respostas em vídeos, conselhos, livros motivacionais, e tudo isso pode ter seu valor, mas nenhuma fonte é mais profunda que a Bíblia. Nenhuma voz é mais segura. Ela te lembra todos os dias que você não está sozinho, que há um propósito, que há redenção até para as histórias mais quebradas, e que o final da sua jornada não depende do seu passado, mas da promessa divina que te cobre. E aqui vai uma dica prática. Tenha um caderno de anotações do lado enquanto lê. Escreva o que te tocou, o que te confrontou, o que você não entendeu. Isso vai se tornar seu memorial. Nos dias difíceis, você vai voltar ali e perceber o quanto já foi restaurado. Porque a palavra de Deus é como semente. Às vezes ela demora para brotar, mas quando floresce, ninguém segura o que Deus começa a fazer. Então, se você quer ver sua vida emocional, espiritual e até financeira ser reconstruída, alimente-se da palavra todos os dias. Mesmo que seja um versículo, mesmo que você ache que não vai fazer diferença, acredite, faz toda a diferença. E é nesse processo que você vai começar a se libertar das cargas invisíveis que tem carregado por tanto tempo. Tem gente que não dorme, não sorri, não vive, só sobrevive. E não é porque não tem comida na mesa, mas porque carrega pesos invisíveis na alma, mágoas que nunca foram curadas, medos que cresceram em silêncio, culpas que viraram corrente. A verdade é que muitos de nós estamos arrastando correntes internas e fingindo que está tudo bem. Mas Deus vê, Deus sabe, e Ele não quer que você viva assim. Ele te chama para libertação. Sim, libertação. E não apenas do que os outros veem, mas das cargas mais profundas, aquelas que você esconde até de si mesmo. A palavra de Deus é clara. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é um alívio qualquer, é um alívio que toca o espírito, que desfaz nós emocionais, que limpa traumas, que renova a mente. Isso é cura espiritual, e isso está disponível para você hoje. Se você tem carregado mágoas de infância, ressentimentos familiares, feridas de abandono ou rejeição, saiba, nada disso precisa continuar controlando sua vida. Deus não te criou para viver preso ao passado. Ele tem restauração, ele tem recomeço, mas para isso é preciso entregar mesmo, falar com ele como quem desabafa com um pai amoroso. Pai,
eu tô cansado, eu não aguento mais levar tudo isso sozinho. E sabe o que ele faz? Ele pega essas dores e troca por paz, graça e esperança renovada. E se a sua carga tem nome, como dívidas, dependências, vícios ou até pensamentos destrutivos, Deus também te convida a largar isso aos pés da cruz. Nenhuma amarra é mais forte do que o poder do Espírito Santo. Ele é especialista em transformar a escravidão em liberdade. Especialista em apagar rótulos que a vida colocou em você e te dar uma nova identidade. Filho amado, livre, restaurado. Quer um caminho prático para iniciar essa libertação? Comece fazendo orações de entrega específicas. Fale em voz alta. Nomeie sua dor. Faça jejum de palavras negativas. E medite em versículos como 2 Coríntios 10, 4, 5. Também recomendo que escreva uma carta para Deus, derramando tudo. Vai parecer estranho no começo, mas funciona. Porque a libertação, muitas vezes, começa com um ato simples de coragem: se abrir. E sim, Deus também age nas finanças. Se você tem vivido sob opressão financeira, saiba que a provisão divina é real. Mas antes de chegar ao bolso, ela começa no coração. Quando você entrega a ansiedade, o medo de faltar, o desejo de controlar tudo, Deus começa a liberar o que estava travado. O fluxo da bênção vem quando a mente está livre. A libertação é um processo. Não acontece num estalo, mas cada peso entregue é um passo em direção à leveza. E Deus caminha com você, um dia de cada vez, um fardo a menos por vez. E é nessa caminhada que Ele começa a te preparar. Porque existe uma batalha espiritual sendo travada todos os dias. E você precisa estar pronto. Você já percebeu que mesmo quando tudo parece estar indo bem externamente, há uma luta interna constante acontecendo? Um conflito silencioso entre o que você sabe que é certo e o que te puxa para o lado contrário? Isso não é coincidência. É real. É espiritual. Existe uma batalha sendo travada, não contra pessoas, mas contra forças que tentam roubar sua fé, sua paz, seu propósito. E Deus não quer que você entre nessa guerra despreparado. A primeira coisa que você precisa entender é: você não está sozinho. A presença de Deus vai à frente, mas Ele te chama para se posicionar. Não dá mais para viver passivamente, esperando que tudo se resolva sem resistência. O inimigo das nossas almas é sutil. Ele ataca nas distrações, no cansaço, na culpa, nas vozes que dizem que você não é suficiente. Por isso, Deus te chama à firmeza, à vigilância, à resistência. E não se engane, você já tem o que precisa para vencer. A palavra de Deus descreve a armadura espiritual: verdade, justiça, fé, salvação, espírito, oração. Não são peças simbólicas, são posturas espirituais que blindam sua mente e fortalecem seu coração. Quando você começa o dia com oração e leitura da Bíblia, você não está só fazendo sua parte religiosa, está se revestindo para a guerra. É como colocar escudo e espada antes de sair de casa. Sabe aquele pensamento que diz que você nunca vai mudar? Ou aquela tentação que parece sempre mais forte que você? São ataques. E não adianta lutar com força humana. É com discernimento espiritual que se vence. Com jejum, com oração, com louvor em meio à dor. A guerra espiritual se vence nos bastidores, no secreto, no íntimo, no relacionamento profundo com Deus. Você foi criado para ser mais que vencedor, não para andar com medo. Deus não te chamou para ser espectador da sua própria queda, mas protagonista da sua vitória espiritual. Por isso, comece a declarar em voz alta todos os dias: eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade, eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Não é misticismo, é posicionamento, é lembrar ao mundo invisível quem você é e a quem você pertence. E quando vierem as crises, porque elas virão, você vai estar de pé, vai chorar sim, vai tremer talvez, mas não vai cair.
Porque quem está enraizado na palavra, sustentado pela graça e cheio da confiança no Senhor, não é derrubado facilmente. Você foi feito para resistir, não para recuar, para se levantar com mais força depois de cada queda. E aqui vai um exercício simples. Leia Efésios 6, 10 e 18 por 7 dias seguidos. Memorize as armas da armadura. Ore antes de dormir pedindo discernimento e proteção espiritual. Mude o ambiente da sua casa. Ligue louvores, unja as portas, declare vida sobre sua família. Deus te chamou para vencer, mas vencer começa na preparação. E quanto mais preparado você estiver, mais rápido vai reconhecer os sinais de que a restauração e o recomeço já estão batendo à sua porta. Quantas vezes você já pensou que era tarde demais, que o estrago estava feito, que a ponte caiu, que nada mais poderia ser reconstruído? Mas a verdade é, com Deus, nunca é tarde para recomeçar. Nunca. O que para você parece ruína e irreparável, para Ele é solo fértil para um novo capítulo. Ele é o Deus que restaura o que foi destruído, que traz à vida o que estava morto, que une o que parecia impossível de se juntar. E essa restauração começa no invisível. Antes de tudo se alinhar fora, Deus começa dentro. Ele trata seu coração, resgata sua identidade, alinha sua visão com os céus. Talvez você esteja esperando o outro mudar, o cônjuge, o filho, o parente distante, mas Deus quer começar por você, não para te culpar, mas para te libertar. Porque a cura espiritual começa quando a gente para de culpar e começa a se entregar. Famílias estão sendo curadas nesse exato momento simplesmente porque alguém decidiu se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, faz em mim o que eu não consigo sozinho. E a partir dessa rendição, Deus move céus e terra. Pessoas que se afastaram voltam. Relacionamentos que viraram pó se reconstroem. Feridas antigas cicatrizam. Isso não é utopia, é milagre. É o que Ele faz todos os dias, silenciosamente, em corações dispostos. Talvez o seu recomeço não vá ter fogos de artifício, nem música de fundo emocionante. Ele pode ser silencioso, humilde, como um passo hesitante. Mas Deus vê cada passo, e Ele honra cada tentativa de mudança. Recomeçar não é sinal de fraqueza, é prova de esperança, é confiar que, apesar de tudo, ainda existe graça suficiente para tentar outra vez. Quer um exemplo prático? Comece por um ato de reconciliação. Escreva aquela mensagem que você tem evitado. Faça aquela oração que você tem adiado. Organize o espaço que ficou bagunçado quando sua vida desmoronou. A restauração também se revela nas pequenas atitudes. E à medida que você anda pela fé, Deus vai liberando bênçãos inesperadas, respostas que pareciam retidas, portas que estavam fechadas há muito tempo. E se você está se perguntando se ainda pode ser feliz, deixa eu te responder com segurança. Sim, Deus ainda tem provisão divina para a sua vida. E não falo só de dinheiro. Falo de alegria genuína, paz na alma, amor restaurado, amizades curadas. Ele pode transformar seu deserto num jardim. E o que você achou que tinha perdido para sempre, Ele pode devolver multiplicado. Porque Deus é especialista em recomeços. Ele não trabalha com rascunhos. Ele escreve histórias novas, com capítulos que fazem sentido até para os traumas antigos. E se você permitir, Ele vai pegar cada caco e moldar algo mais forte do que antes. Porque com Ele, recomeçar é sempre sinônimo de crescer. E quando você entende isso, seu coração se abre para caminhar com mais leveza, com mais gratidão, com mais fé. Porque cada novo passo se torna uma celebração do que está por vir. Tem gente que espera o milagre acontecer para então agradecer. Mas com Deus, o movimento é o contrário. Primeiro a gratidão, depois o milagre. Isso parece contraintuitivo, eu sei. Afinal, como agradecer por algo que ainda não aconteceu? Mas é exatamente aí que mora o segredo. A fé verdadeira agradece antes de ver. Ela confia que se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
mesmo que os sinais ainda não tenham aparecido. A fé é o combustível da jornada espiritual. É ela que nos mantém em pé quando a lógica diz para desistir. É a certeza de que, mesmo sem entender o como ou o quando, Deus está no controle. E quando essa fé se junta com a gratidão, algo poderoso acontece. O céu se move, porque a gratidão não é só uma reação, é uma arma espiritual. Ela muda o ambiente, desbloqueia bênçãos, desarma o inimigo. Quem é grato atrai o favor de Deus. E aqui entra a terceira chave desse tripé: obediência. Porque não adianta crer e agradecer se a gente não está disposto a obedecer. E não, obedecer não é fácil. Às vezes, Deus vai te pedir para soltar algo que você ama. Outras vezes, vai te pedir para permanecer onde tudo em você quer sair correndo. Mas a obediência sempre traz recompensa. Sempre. Nem que seja paz no coração. E isso, convenhamos, já é milagre demais. Quer um exemplo prático de como viver isso? Comece seu dia com uma oração curta, mas sincera. Deus, hoje eu escolho confiar, agradecer e obedecer. Depois, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Sim, todos os dias. Pode ser algo simples: o café quente, o abraço de um filho, o fato de estar vivo. Gratidão não é sobre grandes eventos, é sobre enxergar Deus nas pequenas coisas. E então, esteja atento à direção que Ele te der. Um passo, uma pausa, uma atitude. A palavra de Deus está cheia de histórias que mostram esse princípio. Abraão agradeceu antes de ver a promessa. Paulo louvava dentro da prisão. Jesus deu graças antes de multiplicar os pães. Todos eles entenderam que o agradecimento não é consequência da bênção, é parte do processo que atrai a bênção. Porque quem confia, agradece. E quem agradece, obedece com mais leveza. Talvez você esteja num momento em que obedecer parece pesado, porque a instrução de Deus vai contra tudo o que sua carne quer. Mas lembra, Ele não está tentando te castigar, Ele está tentando te alinhar. Porque a obediência abre caminho para o chamado, para a vitória, para a cura, para a provisão divina. E quanto mais você pratica esses 3 pilares, fé, gratidão e obediência, mais sensível você se torna à voz de Deus. E essa sensibilidade é o que vai te manter firme, mesmo nos tempos difíceis. Porque saber que Ele está no comando muda tudo. E te prepara para viver sob proteção espiritual constante, mesmo quando as tempestades chegarem. Tem dias em que o mundo pesa. Notícias ruins, contas vencendo, pressões familiares, diagnósticos inesperados. Parece que tudo conspira para tirar a sua paz. Mas Deus tem uma promessa que nunca falha. Eu estarei com você todos os dias, até o fim. E estar com você não é só um discurso bonito, é presença ativa, constante, protetora. É como um escudo invisível em volta da sua vida. Mesmo quando você não vê, Deus está guardando cada detalhe. A proteção divina não significa que você nunca vai passar por lutas, mas significa que nenhuma luta será enfrentada sozinho. E mais, significa que até as situações difíceis são usadas para te fortalecer. Você não precisa depender da sorte, nem da ajuda dos outros, nem de esquemas humanos para se manter de pé. O que você precisa é confiar. Confiar que o Deus que cuida dos passarinhos é o mesmo que cuida de você. A gente vive buscando a aprovação de todo mundo, tentando provar que somos suficientes, que merecemos, que estamos por cima. Mas enquanto você basear seu valor na opinião das pessoas, vai se frustrar. Porque o mundo é volátil, as pessoas mudam, mas Deus não. A provisão divina não depende de currículo, de conexão, nem de performance. Ela vem do coração do Pai, que supre cada necessidade dos seus filhos, no tempo certo e da maneira certa. E quando eu digo provisão, não estou falando só de dinheiro. Claro, Deus também supre financeiramente. E muitos aqui vão ver milagres financeiros acontecendo a partir do momento que começarem a alinhar seu coração com os princípios do reino.
mas a provisão também é emocional. É paz que excede o entendimento. É consolo no luto. É sabedoria diante da crise. É força para continuar quando tudo diz que é hora de parar. Quer uma prática simples para se alinhar com essa proteção e provisão? Comece o dia com o Salmo 91. Declare em voz alta, com fé. Depois, entregue cada preocupação em oração, uma por uma. Diga: Senhor, hoje eu confio que o Senhor vai prover o que eu não posso controlar. Isso muda tudo. Você tira o peso dos ombros e coloca nas mãos certas. E onde tem entrega, tem descanso. Onde tem confiança, tem direção. E lembre-se, a graça que te cobre é maior do que qualquer ameaça. Às vezes, o que Deus faz é tão silencioso que você só percebe depois, olhando para trás. Como eu passei por aquilo? E a resposta é simples. Deus te protegeu o tempo todo. Ele desviou perigos que você nem viu. Fechou portas que te levariam para caminhos errados. Segurou você quando ninguém mais pôde. E agora, Ele quer te lembrar que essa proteção é só o começo. Porque além de proteger, Deus também chama. Ele desperta, sacode, convida. E se você sente que tem algo mais queimando no seu espírito, é hora de reacender a fé e responder ao chamado com ousadia. Tem momentos na vida em que a gente sente que está só existindo. Vai levando, cumprindo tarefas, respirando, mas sem vida de verdade. O coração vazio, a fé apagada, o brilho nos olhos sumiu. E o que antes fazia o espírito vibrar, agora parece apenas rotina. Mas sabe o que isso significa? Que é hora de reacender. Deus está te chamando para um reavivamento espiritual. E não é um chamado qualquer, é o tipo de chamado que muda tudo. É um acorda, filho, vindo direto do céu. Deus não quer só que você faça parte da fé. Ele quer você inteiro, de corpo, alma e espírito. Ele quer que você viva com paixão, com propósito, com visão. E para isso, Ele precisa tirar a poeira do seu coração. É como acender uma fogueira que estava quase se apagando. E bastam faíscas de fé, um sopro da presença dele, e tudo volta a queimar de novo. Não com fogo de emoção, mas com fogo de propósito. Muita gente vive estagnada espiritualmente porque carrega um passado não resolvido. Pecados antigos, culpas que nunca foram tratadas, medos que viraram armaduras. Mas Deus está dizendo hoje: esqueça o que ficou para trás. Eu estou fazendo algo novo. Ele não quer que você viva olhando no retrovisor. O que passou foi tratado na cruz. O que importa agora é quem você vai se tornar. E acredite, você está sendo chamado para algo maior. Esse chamado não é só para pastores ou líderes, é para todos os filhos. É para você, que talvez nunca se sentiu digno, mas que agora está ouvindo algo dentro de si, dizendo: eu quero mais. Essa é a voz de Deus te puxando para perto. Ele quer te usar, quer te transformar, quer te dar uma nova natureza. Não apenas melhorar quem você era, mas formar em você uma identidade livre do pecado, cheia de vida, graça, autoridade. Quer saber como começar? Comece com uma oração de rendição real. Fala assim: Deus, eu não quero mais sobreviver espiritualmente. Me desperta, me molda, me envia. Depois, leia Isaías 6. É o capítulo do Eis-me aqui. E se for possível, jejue um dia. Separe tempo para ouvir. Desliga o celular. Fica em silêncio. Ouça louvores que exaltam a santidade de Deus. Algo vai começar a queimar por dentro, e esse fogo não é humano, é divino. Deus está levantando uma geração que não se contenta com superficialidade. Uma geração que ama a verdade, que vive com integridade, que tem sede de justiça e coração disposto a obedecer. E Ele quer você nesse movimento. Não importa o seu passado, sua idade, suas falhas. Se o seu coração estiver disponível, o céu inteiro se move para te preparar. Porque o chamado não depende do currículo, depende da entrega. E quando você diz sim, tudo começa a se alinhar. Portas se abrem,
Dons são ativados, cicatrizes se tornam testemunhos e aquilo que te oprimia perde força. Porque agora você caminha com identidade, com autoridade, com liberdade. E é nessa nova identidade que você vai experimentar a maior de todas as vitórias. A vitória sobre a opressão, sobre o medo, sobre a dor. E, finalmente, sobre tudo aquilo que tentou te impedir de ser quem Deus te chamou para ser. Você já sentiu como se estivesse lutando contra algo que não consegue explicar? Como se houvesse uma força invisível tentando te paralisar, te silenciar, te manter preso num ciclo de dor, culpa ou medo. Isso tem nome: opressão espiritual. E ela não é invencível, apesar de parecer insuportável. A boa notícia, e talvez a melhor que você ouvirá hoje, é que você não nasceu para viver oprimido, mas para viver em liberdade e vitória, como filho amado de Deus. A opressão tenta te convencer de que você é fraco, esquecido, condenado ao fracasso. Mas nada disso é verdade. Deus olha para você e diz: você é forte, você é livre, você é meu filho. A palavra de Deus afirma: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso significa que dentro de você habita um poder maior do que qualquer peso que esteja tentando te esmagar. Você não é escravo dos seus traumas, nem dos seus pensamentos, nem do seu passado. Você é liberto pela verdade que te alcançou. E a vitória não acontece só quando tudo se resolve. A vitória começa quando você decide acreditar no que Deus diz, mesmo que sua realidade ainda esteja nublada. Quando você declara: eu não vou mais me curvar ao medo, à culpa, à vergonha. Quando você se levanta mesmo com o joelho tremendo e diz: chega, é aí que o céu se move. Porque fé é rebelião contra a opressão. É o ato mais radical de liberdade espiritual. Quer um passo concreto? Comece orando em voz alta versículos de autoridade espiritual, como 2 Timóteo, Naum 7, Efésios 6, 12, 13, Romanos 8:37. Diga: eu sou mais que vencedor em Cristo. Anote essas verdades, colhe no espelho, releia quando a opressão bater. E se puder, fale com um irmão de confiança ou com um líder espiritual. Não guarde para você. A opressão se fortalece no silêncio, mas ela se dissolve na luz da comunhão e da palavra. Você também pode identificar áreas da sua vida onde a opressão entrou. Pensamentos recorrentes de fracasso, sentimento de rejeição, ataques noturnos, ansiedade que sufoca, depressão sem explicação. Deus quer agir exatamente aí. Ele quer liberar cura, libertação, restauração emocional e espiritual. E você não precisa entender tudo, só precisa clamar. Ele vem, ele sempre vem. E não pense que essa vitória é só interna, ela vai se manifestar externamente. Você vai ver bênçãos que estavam travadas começarem a fluir, vai sentir leveza onde antes havia peso, vai sorrir de novo, com alma, e o que antes te fazia chorar, hoje será o motivo do seu testemunho. As lágrimas, a dor, os dias em que você pensou que não ia aguentar, tudo isso Deus transforma em alegria, abundância, provisão divina. Porque o fim da opressão é o começo da colheita. Você não sobreviveu à toa, você venceu, e agora é tempo de viver. E que fique gravado: a sua vitória já está decretada nos céus. Ela não depende da aprovação dos outros, ela não espera aplausos. Ela é sua, porque Deus já determinou. Tome posse, caminhe nela e nunca mais aceite menos do que aquilo que o céu diz sobre você.